Oi pessoal, sou o Vitor do canal Sem Gênero. A gente está aqui hoje com o Marcos do Vote LGBT, do movimento Vote LGBT. E a gente vai entrevistar ele hoje, principalmente agora por causa das eleições. A gente vai estar lançando esse vídeo antes das eleições, com certeza. E eu tenho aqui algumas perguntas para fazer para ele. Você quer se apresentar primeiro? Pode ser. Pode ser. Bom, meu nome é Marcos. Eu faço um monte de coisa da vida, mas agora eu estou coordenando essa campanha que chama Vote LGBT, que é uma campanha que está... Falou tudo? Pode falar. Pode falar? Não vai estragar as perguntas? Não. Estou fazendo agora sou um dos coordenadores de uma campanha que chama Vote LGBT, que está listando todos os candidatos ao Legislativo Nacional que são pró-LGBT. Não dá nem as dúvidas. Quantas pessoas tem na equipe, assim, ao total? Putz, a gente tem umas 6 pessoas na coordenação da campanha. Ao todo, a gente tem mais umas 6 pessoas, talvez, ajudando os pontuais. Mas na coordenação mesmo, umas 5, 6 pessoas. E de onde surgiu o movimento Vote LGBT, a campanha? Uma parte dessas pessoas que está na coordenação, a gente se conheceu fazendo uma revista que chama Revista Geni. Não sei se já ouviu falar. O endereço está aqui embaixo. E é uma revista que trata de gênero e sexualidade, e esse ano a gente começou a fazer umas matérias visando o período eleitoral, né? E é uma revista mensal, então a gente começou a fazer uma série de matérias sobre os partidos e a representação de mulheres e de LGBTs dentro dos partidos. Só que aí, com a proximidade da campanha eleitoral e com os escândalos de homofobia e de transfobia e a presença cada vez maior de políticos conservadores, de fundamentalistas, tal, a gente achou que era legal fazer uma campanha específica, e aí essa parte do grupo da revista que estava afim saiu e começou a articular outra coisa. Mas não tem ligação com a revista? Não tem ligação com a revista. E como você vê, também não está na pergunta, como você vê essa questão dos fundamentalistas estarem meio que tomando o controle lá aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, lá no Congresso em Brasília? Como você vê isso? Eles estão tomando controle de toda parte, né? Eles têm uma agenda muito bem direcionada, tanto é que a gente vê o candidato, a primeira vez que tem um pastor que gosta de se declarar pastor, né? Ser pastor não é um problema, mas de usar isso como um potencial eleitoral, concorrendo à presidência da República, e perguntam para ele sobre economia, perguntam para ele da crise mundial, perguntam para ele sobre os juros, o preço da gasolina, e ele só sabe bater na mesma tecla de que ele é a favor da família, e ele é contra o aborto, e ele é a favor da família, né? Ele é contra os direitos das pessoas que da família dele. Olha lá, né? Porque tem aquela história de que ele bateu na esposa, né? Umas histórias bem mal contadas aí. Ele sofre processos, foi enquadrado na Lei Maria da Penha, é uma figura bem bizarra, né? Mas é simbólico desse momento político em que a gente está, né? Sim. Qual a importância de alguém votar LGBT, de alguém pesquisar sobre isso? Acho importante para as pessoas falar qual é a importância do projeto, da campanha. Olha, é importante votar LGBT porque votar em políticos que se declaram abertamente pró-LGBT, né, que não necessariamente são gays, lésbicas, trans, bissexuais, mas que se declaram a favor dos direitos dessa população, porque é uma das populações agora no Brasil que está mais marginalizada, né? Que tem os seus direitos menos assegurados. O Brasil é o país que mais mata por LGBTfobia no mundo, tem um assassinato a cada 28 horas, sem contar as agressões, né? Então, uma pessoa que está direcionando a sua campanha para isso, ela vai ser uma pessoa que também, provavelmente, vai direcionar a sua campanha para outros assuntos de direitos humanos que são
fundamentais para o país, tanto quanto os assuntos econômicos e os outros assuntos que costumam pautar a política, né? Como você vê esses políticos, esses candidatos que estão dentro do armário, não no sentido de serem gays ou lésbicas ou trans, mas com as suas propostas, candidatos que têm propostas pró-LGBTs, mas não têm coragem de mostrar essas propostas? Existem muitos, assim, muitos. Se não mostra a proposta não existe, né? O que ele pode ter, às vezes, o que a gente se depara muitas vezes, são políticos que não são abertamente LGBTfóbicos, que não são da mesma laia do pastor Everaldo, por exemplo. Eu estou usando ele como um símbolo, mas a gente poderia falar de qualquer outro, Levi Fidelix, que é o mais recente, né? E digo mais. Exemplo não falta, né? Mas o que precisa acontecer é essas pessoas saírem do armário, né? É tirar o voto do armário e tirar a candidatura do armário. Porque o que está sendo interessante nesse recrudescimento, nesse aparecimento cada vez maior de fundamentalistas que não têm medo de propagar e que acham que vão ganhar votos e ganhar uma parcela da população com esse tipo de discurso de ódio, é que todo mundo está tendo que se definir, né? Todo mundo tem que se declarar. Se você não existe ficar em cima do muro, né? Você tem que se declarar. Ou você é a favor disso, ou você, tudo bem, matar gay, matar trans, tudo bem. Ou você incita que nem o Levi Fidelix, no caso. Enfim, ou uma coisa ou outra. Ou você tem que se declarar contra essas pessoas que estão ganhando muito apelo, né? Se você se omitir, na verdade você está ajudando essas pessoas, né? Porque eu vejo muito assim também a questão que existem muitos candidatos a deputados que têm pautado a questão LGBT, mas não mostram, não divulgam isso por medo de perder voto. Aí é uma briga de foice, né? Porque a gente tem que mostrar também, eu acho, a sociedade como um todo tem que mostrar que não tolera esse tipo de discurso de ódio, né? Que é uma minoria que vai aderir a esse discurso de ódio sem refletir e sem se importar com as consequências disso. Na verdade, a maioria da população quer viver de boa, quer viver bem, não quer privilégio, não quer privilégio, não quer uma pessoa morrendo do lado, sabe? É desagradável, né? Tipo, sangue, é chato, né? Oi, tudo bem? Então, me desconsiderei qualquer coisa também. Então, sobre a questão acho que você respondeu já. Dos candidatos, né? que têm a pauta, mas têm medo. Eu acho que tanto os candidatos têm que ter a coragem de sair do armário, de tirar suas propostas do armário, eles não podem se omitir. É inadmissível que, por exemplo, um Levi Fidelix incite ao genocídio, como ele fez no debate da Record esses dias, e não ter uma reação em massa da classe política do país condenando isso. É inadmissível. Então os candidatos têm que ter essa coragem. E a gente, por outro lado, a gente que não é candidato, a gente que não é político, a gente que é obrigado a votar, né? A gente tem que pressionar para que essas pessoas saibam que eles têm que estar do lado certo, né? Eles não podem estar contra a gente, porque senão eles não vão ter nada da gente. Sim. Entrando no votelgbt.org, vou deixar o endereço na descrição e aqui embaixo também. Entrando no votelgbt.org, a gente vê muitos políticos, mais de 200, né? A gente está agora em 200 hoje eu estava atualizando, está em 227, mas a gente está atualizando tipo uns 10 perfis por dia. Assim. Com candidatos pró-LGBTs, e muitos deles, querendo ou não, também só tem a pauta LGBT. Se você olhar, existem muitos deles que usam ela e não tem coisas pautadas na questão da moradia, na questão do trabalhista, na questão social. Como você acha que as pessoas podem procurar mais saber sobre esses candidatos? Porque é importante saber que eles são pró-LGBT, mas é importante também saber outras propostas deles. Sim, com certeza. O que a gente está fazendo com essa campanha é tentar dar visibilidade para
para essas candidaturas, né, que são pró-LGBT, que muitas vezes são marginalizadas dentro dos próprios partidos. Então, na estrutura do partido, às vezes elas não têm dinheiro, não têm tempo de televisão, não tem recursos para fazer a campanha. Então, a gente está querendo dar um espaço, também está querendo ajudar o eleitorado, né, porque existem algumas tentativas de lista na internet que você encontra de candidatos para LGBT, mas a nossa acho que é a mais exaustiva. A gente tem 200 e lá vai para se tornou uma campanha. Se tornou uma campanha. A gente pede muita indicação para as pessoas. Todo dia chegam 20 indicações que a gente vê uma por uma para ver se elas se encaixam. Agora, é isso que a gente faz só, né? A gente dá um leque de opções e aí cada pessoa tem que ver, segundo as suas segundo o seu direcionamento ideológico, segundo o que acha que é melhor para o país ou não, se vai votar num candidato ou não. Tem que prestar muita atenção nas coligações dos partidos, principalmente no voto para o legislativo, que é um voto que as pessoas não acham importante, mas é o mais importante. É o mais importante. Você está votando no partido. A vaga vai ser do partido, muita não vai ser da pessoa que é legal. Muita gente acha que o presidente que vai fazer tudo, o candidato, e não é isso, né? Acho que as pessoas precisam saber a importância, principalmente da campanha Vote LGBT, de votar no legislativo, de escolher um bom deputado, escolher um bom senador, para ter uma base para reclamar depois até, para cobrar dele depois, porque é imprescindível. Não adianta nada você, por exemplo, ir lá e cobrar hoje da Dilma, que é a presidenta, que ela faça algo, porque se ela intervir diretamente é uma ditadura, e a gente vive numa democracia, querendo ou não. Então acho importante a campanha por causa disso. A gente oferece para cada candidato no nosso site tem um perfil em que a gente põe, sei lá, umas 2 fotos de campanha, mais as informações básicas, né, o estado e o número, o partido, essas coisas, e a gente oferece a oportunidade de cada candidato e candidata responder uma mini entrevista. São 3 perguntas. Uma é perguntando especificamente quais as propostas para a população LGBT, outra é perguntando qual a mensagem que tem para dar para essa população específica, já que a campanha é direcionada, né? E a outra é quais outras propostas que gostaria de destacar. Com isso, a gente acredita que a gente consegue também dar um pouco mais de base para as pessoas pesquisarem. Além disso, a gente sempre linka o site do candidato. Sim. Mas é importante dizer que as pessoas têm que pesquisar. Assim, o nosso site é uma ferramenta de pesquisa. Sim. Muito importante. Espero que sim. Sobre as declarações do Levi, que é o mais recente, do Bolsonaro, do Malafaia, como nós da comunidade LGBT devemos lidar com isso? Como a gente, nas urnas principalmente, em manifestações, porque, por exemplo, eu vejo muitas pessoas em manifestações querendo se manifestar, mas eu acho que não adianta nada você lutar foice com foice. Você começar a guerrear com esse pessoal fundamentalista, eu acho que não é a forma mais eficaz de vencer isso. Eu acho que não adianta muito a gente marcar uma manifestação a cada 2 dias na Paulista. Eu acho que isso não é eficaz. Tão eficaz quanto organizar uma grande manifestação, que nem foi no caso do João Donati, organizar uma manifestação nas urnas, que nem no caso do voto LGBT. Como você acha que nós podemos, além disso, lidar com... Eu acho que o mais importante de tudo é a gente se organizar, independente do objetivo dessa organização pontual. Isso a gente discute e melhora com o passar do tempo. Mas, no nosso caso especificamente, a comunidade LGBT como um todo, né, quando a gente individualmente toma uma atitude de se assumir, de sair do armário, de se posicionar no dia a dia, né? Enfim, a pintosa escolhe continuar sendo pintosa e não se reprimir e todo. Isso já é uma atitude política do caralho, né? Posso falar palavrão? Pode. É do caralho, tipo... Isso muda muito, muda a cabeça das pessoas. Você tem que estar ali
olhando de frente para uma pessoa, que é uma pessoa que está existindo na sua frente, e que lidar com isso, problema seu, se você não gosta. Agora, daí, quanto mais a gente se organiza, mais força a gente tem. Eu acho muito importante as manifestações de rua. Ano passado, inclusive, é bom as pessoas se manifestarem, sempre. O ano passado, quando o Feliciano assumiu a presidência da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados, aqui em São Paulo, que é onde eu moro, né, tinha manifestação toda semana, né, todo sábado, durante uns 2 meses, acho que teve. E foi muito bom, pelo menos, a gente não conseguiu o que a gente queria, que era derrubar o Feliciano, ele acabou cumprindo o mandato dele, foi uma desgraça, mas foi muito bom, é muito bom estar na rua e ver que você tem pessoas que estão junto com você, né? Isso te dá uma consciência política e uma força, um impulso, que eu acho que se a gente não tivesse tido isso ano passado, por exemplo, agora a gente não conseguiria saber que a gente tem força bastante para organizar um beijaço, por exemplo, contra o Levi Fidelix. Ele fez essa semana em São Paulo. Só em São Paulo tem 3 beijaços contra o Levi Fidelix. Eu acho que já é muito importante. É a melhor coisa que a gente faz, a gente tem que fazer mesmo. Meu namorado tá longe. Meu namorado mora 6 horas daqui. Não, mas o beijo é um ato político. Não é. Você escutou. Então, beijo é um ato político. Vem pro beijaço que a gente dá um jeito. Agora, é isso, né? São várias possibilidades de luta. O que a gente está fazendo na campanha é escolher uma delas, que é a gente pensar estrategicamente a eleição. Como é que a gente pode usar a eleição, que é um momento específico na vida política do país, para pautar as necessidades e as urgências da comunidade LGBT. E aí, na campanha, a gente está querendo atingir não as pessoas homofóbicas, transfóbicas, as pessoas que têm um discurso de ódio já muito declarado, mas a gente está querendo conversar principalmente com a comunidade LGBT, para que as pessoas percebam que o voto delas é importante, e com as pessoas que não são da comunidade LGBT, mas que têm amigos e que são simpatizantes. Que acabam se tornando também da comunidade LGBT. Que são gente boa, mas que nunca pararam para pensar nisso. Como meu irmão, ele é muito a favor da causa, assim. Ele não é LGBT, mas ele fala, eu me considero LGBT exatamente por ser um irmão LGBT, por conhecer a causa, ser a favor da causa, eu me considero LGBT. Uhum. Eu acho que é muito aquela coisa de ter tirado o simpatizante da sigla. Eu acho que é muito importante voltar. Eu acho que seria importante voltar o simpatizante para a sigla. Mas enfim. Sim. A próxima pergunta é sobre, mudando completamente de assunto, é sobre... Parou. Por isso que não tô... Sobre que muitos artistas, personalidades e figuras públicas aderiram à causa do voto LGBT, que eu achei incrível, assim, a Pitty, o Martim também da banda dela, o Daniel Ribeiro, que dirigiu o Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, que está sendo indicado ao Oscar hoje. Hoje não, foi semana passada. Então, como vocês veem isso, essas personalidades aderindo à causa? É muito importante. Foi uma estratégia nossa também de buscar essas pessoas, até para somar força, né? Porque a luta cotidiana, anônima, ela é imprescindível, é muito importante, mas essas pessoas, não tem como negar, têm um alcance maior, inclusive, de conversar com públicos em que a gente não chega. Então, eu acho muito importante, acho que mais celebridades, né, eu detesto essa palavra, mas mais pessoas famosas deveriam aderir, porque essas coisas depois a gente faz uma gravação, tá? Dupla. Você pode me dublar. Mais pessoas deveriam aderir, porque hoje o público LGBT é visado por muita gente, né? Como público de consumo. Né? Então, sei lá, a Valesca Popozuda, Valesca, por favor, ajuda a gente.
que ela é super legal, ela tem um trabalho muito consistente nesse sentido de estar sempre ligada no que está acontecendo. E estou citando ela, mas eu poderia citar mais um monte de gente que tem o público LGBT ali na primeira fila, né? Dos shows e dos Na Carolina, um abraço. Carolina, um beijo pra você. Se a gente começar a listar aqui, não para mais, né? Então, acho que essas pessoas precisam perceber a gravidade da situação que a gente está vivendo agora. A gente não passa uma semana sem que apareça um novo caso de assassinato, sei lá, pessoas barbaramente torturadas, e isso é o que a gente fica sabendo, né? Porque também tem as transexuais, os travestis sofrem muito mais com esse tipo de violência, mas tem uma exposição muito menor da mídia. Até pela não aprovação da lei João Nery, que no caso não permite que elas se registrem. Então elas são completamente marginalizadas no Estado. Então, as pessoas que compõem e que produzem para o público LGBT e que tem nesse público um público fiel aí de consumo de cultura e de coisas assim, tem que saber que você tem responsabilidade sim, tá? Que você tem voz. Faz favor. Agora aqui, para começar a finalizar, o que você acha da pauta LGBT tá finalmente... Porque ninguém pensava, 4 anos atrás, nas últimas eleições, que a pauta LGBT ia estar tão claramente visível quanto ela está hoje nessas eleições. O que você acha disso? Se é benéfico ou se um Levi Fidelix da vida, da declaração que ele deu, é maléfico? Porque muita gente considera benéfico ele ter falado o que falou, porque transparece a homofobia que era silenciosa para a rede nacional, na Record, transpareceu. Mas existem muitos pais de família que pararam e pensaram, porra, esse cara aí pensa que nem eu, vou votar nele. Então, como você acha que a pauta LGBT está sendo tratada? O que você pensa sobre ela estar tão evidente? Muitos efeitos sonoros aqui. Eu acho muito bom. Acho muito bom. Acho muito bom que a pauta esteja evidente. Acho muito bom que as pessoas estejam tendo necessidade de conversar e de se declarar a respeito dessa demanda específica. Não acho nada bom o Levi Fidelix ter falado aquilo. Não acho nada bom o Feliciano, o Bolsonaro terem a amplitude que eles têm de voz, né? Tanto pelo apoio político que eles têm, quanto pela amplitude na mídia, a cobertura que eles têm na mídia, porque cada vez que um desses babacas fala uma dessas babaquices, que alguém pode achar engraçado, alguém pode achar, que cara, nada a ver, mas isso resulta em morte, né? Isso, quando o Bolsonaro falou uns anos atrás que os pais têm que bater nos filhos viadinhos porque eles vão tornar os filhos homens, teve um caso uns meses depois de um cara no Rio de Janeiro que assassinou o filho a paulada, matou o menino de 6 anos de idade porque o menino, sei lá, lavava a louça, sabe? É um negócio absurdo. Então, não é nada bom essa gente ter esse tipo de ibope, né, de audiência. Agora, eu acho que, eu acredito que esse momento em que a gente vive específico está sendo bom, por quê? Porque essas declarações, elas não são novas. Isso aí você vai ver discurso do Enéas Carneiro falando isso no começo dos anos 90, sabe? Quanto mais você vai para trás, mais você vê esse tipo de homofobia tosca, estão acabando com a nossa sociedade. Não é novo isso. O novo a gente da comunidade LGBT está tomando uma consciência política e está se organizando para fazer frente a isso, e as pessoas, eu acho que talvez seja o primeiro momento na história do Brasil em que tem um movimento crescente e uma maioria, aí sim a gente pode falar de maioria, né? Não
como o livro Fidelix fala, mas uma maioria de pessoas que está percebendo que esse tipo de violência afeta todo mundo, afeta o corpo da sociedade, mesmo quem não é LGBT e não conhece ninguém que seja. Todo mundo conhece alguém que seja, mas quem acha que não conhece, né? Quem não tem um filho, né? Um parentesco muito próximo, esse tipo de violência afeta e não é uma violência admissível. Então, nesse sentido, eu acho que, apesar dos pesares, aí está sendo bom. Agora, a gente tem que continuar esse movimento. Esse movimento tem que ficar cada vez mais amplo. Isso tem que virar um consenso, como virou na Argentina, por exemplo. E sobre comediantes, Danilo Gentili. Porque eu acho que assim, a gente pode olhar os comediantes de duas formas. Quando eles dão a opinião deles na piada, ou quando eles só fazem uma piada. Eu entro muito nessa discussão com muitas pessoas. Por exemplo, o Danilo Gentili é visível que ele deixa a opinião dele clara na piada que ele faz, por exemplo, na piada que ele soltou no Twitter. É claro que a opinião dele era aquela. Ele deixa isso bem claro. Já o Rafinha Bastos, um outro exemplo, ele, no stand-up dele, ele tem uma piada que é considerada homofóbica por algumas pessoas e por outras não. Que ele chega, quando ele vai se apresentar, ele vira e fala, não, porque eu sou gaúcho, eu sei o que vocês estão pensando, mas não é todo gaúcho que é homossexual, tal, mas eu conheço gaúcho que é homossexual. Por exemplo, um dia desse eu estava falando com um dele, virei pra ele e falei, pai, tira essa calcinha. E ele fez essa piada. Por alguns é considerado homofóbico, porém é visível que algumas piadas não é a opinião dele, porém ele é um formador de opinião que não entra no meio termo, porque pode não ser a opinião dele, mas ele forma opinião. Então como lidar com isso? Acho que eu devia ter lido isso antes. Eu não tenho uma opinião muito formado a respeito, até porque eu não acompanho esse tipo de humor. Eu não me interessa muito, mas eu acho que tem várias coisas que a gente pode prestar atenção e pode começar a pensar e conversar a partir disso, né? Uma coisa que a gente tem que transformar num consenso no Brasil, e a gente vai fazer isso com luta, né? Com luta diária, com discussões como essa e como tantas outras que a gente tem no dia a dia, é o tal do limite da liberdade de expressão, né? Muito bonito falar liberdade de expressão para mandar matar gay, né? Isso não é liberdade de expressão, isso é um crime, né? Matar uma pessoa, né? Bater no coleguinha é um crime, não é legal. É básico da civilização e da convivência em sociedade, porque senão a gente vai pro cuia, né? Então, isso não pode ser defendido nunca como liberdade de expressão. E aí, o mais fácil para a gente entender isso é comparar o discurso homofóbico com o discurso racista, com o discurso antissemita, né? Se fizessem o tanto de piada de judeu quanto fazem de gay, ia estar tudo bem, sabe? Existe muita piada de judeu. Agora, quantas pessoas têm a ousadia, né, a coragem, que esses caras acham que tem alguma, de fazer isso em rede nacional? Né? Porque aí você mexe com o seu chefe, né? Porque o seu chefe lá é judeu, o seu chefe, ou como no caso do Rafinha Bastos lá, com a piada que ele fez com a Vanessa Camargo. Até então ele estava fazendo um monte de piada misógina o tempo inteiro. Quando ele mexe com a esposa do amigo do chefe, aí é diferente, né? Então a gente não pode pautar em 2 pesos e 2 medidas, a gente tem que olhar o discurso e não quem esse discurso atinge, se é seu amigo ou se não é, se te dá dinheiro ou não dá. E aí com relação a esses caras, tem outro problema também muito grave, que é o problema da mídia no Brasil. Isso é uma coisa também que a gente precisa discutir mais, inclusive no movimento LGBT. Porque existe uma concentração de mídia tremenda, essa conversa que a gente está tendo aqui, que a gente está gravando para o YouTube. Isso aqui não passa na Rede Globo. Por que não passa? Não é por acaso, né? Então, a mídia no Brasil é muito concentrada, tem 10 famílias que concentram praticamente todas as redes de televisão, todos os rádios,
os meios de comunicação impressos, e são esses donos da mídia que empregam esses caras. Se a gente tiver uma democratização da mídia de fato, talvez esses caras continuem fazendo as piadas deles, mas não no horário nobre todo dia, sabe? Talvez dia sim, dia não, a gente possa ter uma travestizinha lá também fazendo as piadas dela, das coisas dela, né? Do jeito dela. E aí, com essa diversidade de discursos, né, a gente talvez consiga melhorar o debate. Mas do jeito que está, eu acho meio... A gente está engatinhando muito ainda. Então, tá acabando? Então, agora, só para finalizar, considerações finais, já que a gente está falando de eleições, vou chamar assim, alguma consideração final. Vocês vão publicar esse vídeo antes das eleições? Sim. Então, por favor, entre no site www.votelgbt.org ou em qualquer outro que você queira, mas enfim. Tá aqui embaixo. Escolham bem os políticos, olhem partido, olhem coligação, tudo isso é muito importante. Não adianta a gente agora, nesse momento de eleição, não prestar atenção nisso e aí ficar chorando o leite derramado porque mais um Feliciano entrou lá, porque mais um Bolsonaro está falando abobrinha, porque mais pessoas estão com esse tipo de discurso criminoso. A gente tem que usar o momento da eleição para fazer o Congresso realmente Nacional. protestar. Para protestar, para fazer o Congresso Nacional e as Assembleias Legislativas terem mais representatividade e serem mais a favor de direitos humanos básicos para todo mundo. E aí, lógico que isso não vai adiantar e a gente volta para a rua para fazer beijar depois. mas é importante ter gente legal lá também. Algum Twitter, Instagram, Facebook? A gente tem tudo isso. A gente tem, até no Grindr diz que a gente está. Tem o site que é o votelgbt.org, o Facebook é facebook.com/votelgbt, o Twitter é votelgbt2014, tem o Tumblr também, que acho que é votelgbt, pode pôr nos créditos. A gente coloca nas descrições aqui. E aí depois das eleições a gente tem que acompanhar o desenrolar, né? Aí a gente vai ver o que a gente vai fazer com a campanha, mas é importante todo mundo continuar de olho nos políticos. Muito obrigado, de verdade. Obrigado eu. Pronto.